Você já percebeu que alguns filmes conseguem misturar ação, comédia e carisma de um jeito tão perfeito que simplesmente não envelhecem? Porque é exatamente isso que acontece com A Hora do Rush. Antes do mundo ficar lotado de filmes genéricos de ação, Jack Chan e Chris Tucker criaram uma das duplas mais icônicas do cinema. E honestamente, a grande parte disso aconteceu porque os dois personagens são completamente opostos. De um lado temos o Lee, silencioso, disciplinado e mestre nas artes marciais. Do outro lado temos o Carter, falante, impulsivo, caótico e extremamente engraçado. Mas quando esses dois se encontram, nasce um caos perfeito. Hoje a gente vai relembrar toda a história de A Hora do Rush 1 e 2, as cenas mais engraçadas, as lutas mais icônicas, os vilões e as perseguições. E como essa franquia virou um clássico absoluto da comédia policial. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e prepare-se. Olá, eu sou o Will e você está na Era Geek. E vamos começar com A Hora do Rush 1. O primeiro filme começa em Hong Kong, e logo nos primeiros minutos já entendemos quem é Lee. Ele não é apenas um policial comum, ele é praticamente uma máquina, rápido, preciso e inteligente. Enquanto os outros policiais usam armas e força bruta, Lee transforma qualquer ambiente em uma arma. E é claro que isso rende algumas cenas absurdamente impressionantes. Mas apesar de toda essa habilidade, Lee também é um homem extremamente leal, principalmente ao Kung Sung Han. Os dois possuem uma relação de confiança muito forte, e isso se torna muito importante quando Han recebe uma notícia devastadora. A sua filha, Soo Young, é sequestrada em Los Angeles, e é aqui que começa toda a trama do filme. Desesperado, Han vai imediatamente para os Estados Unidos para ajudar nas investigações, mas o FBI não gosta da ideia de ter Lee envolvido no caso, porque eles acreditam que o policial chinês apenas atrapalharia a operação. E então surge uma ideia absurda: colocar Lee nas mãos do policial mais problemático possível. E esse policial é James Carter. E honestamente, essa talvez seja a melhor decisão da história do cinema, porque Carter é o completo oposto de Lee. Enquanto Lee é sério, Carter fala sem parar. Enquanto Lee pensa antes de agir, Carter entra no caos sem pensar duas vezes. Enquanto Lee tenta resolver o caso, Carter parece mais preocupado em mostrar que é o policial mais engraçado de Los Angeles. A primeira interação entre os dois já mostra exatamente como será o filme inteiro: discussão, confusão e insultos, e momentos completamente absurdos. Só que existe algo genial aqui: apesar das diferenças, os dois começam a se complementar, e lentamente nasce uma amizade inesperada. Enquanto investigam o sequestro, eles descobrem algo muito maior que está acontecendo por trás. Lá ele. Tudo leva até um poderoso criminoso chamado Juntão. Lá ele de novo. Um homem envolvido com tráfico, corrupção e contrabando internacional. E o mais interessante disso tudo é que esse cara conhece Han há muitos anos. Existe praticamente uma ligação pessoal entre eles. O filme então entra em uma sequência de investigações que mistura ação e humor de forma perfeita. Tem explosões, perseguições, troca de tiros, mas também tem o Carter cantando no carro. Conforme o perigo aumenta, os dois finalmente começam a confiar um no outro. Só que o caso se torna ainda mais pessoal quando descobrimos que Soo Young realmente possui uma ligação muito forte com Lee. Ela o vê como um irmão mais velho. Isso aumenta muito mais o peso emocional da missão. O clímax do filme acontece em um enorme evento de gala. Juntão invade o local tentando recuperar antiguidades chinesas valiosas. E claro, tudo vira um caos absoluto. Quanto Han, 6 blocos de C4 estão amarrados à sua filha lá fora no carro. Lee luta contra vários homens ao mesmo tempo, e Carter improvisa da forma mais maluca possível. E no meio de tudo isso, Soo Young corre perigo novamente. A sequência final em cima do prédio é simplesmente clássica. Jack Chan entrega uma daquelas cenas absurdas de ação física que praticamente definiram sua carreira. Escalando estruturas, pulando entre andares, usando o ambiente inteiro durante a luta. Tudo parece perigoso de verdade, e isso faz muita diferença em um filme.
porque diferente dos filmes modernos cheios de CGI, aqui você sente os atores realmente que estão correndo risco. No fim, Lee consegue derrotar o vilão e salva So-young. E Carter finalmente conquistou o respeito de Lee, mas o mais importante, nasce uma amizade verdadeira entre os dois. Os dois começam o filme se estranhando, mas terminam o filme praticamente como irmãos. E talvez seja exatamente isso que tornou A Hora do Rush tão especial. Não era apenas ação, era química. E agora partimos para A Hora do Rush 2. Depois do sucesso gigantesco do primeiro filme, a continuação precisava fazer algo difícil. Ser ainda maior do que o primeiro filme. E honestamente falando, A Hora do Rush 2 consegue. O segundo filme começa em Hong Kong. Agora Carter está visitando Lee durante suas férias. Hey! Esse CD era meu. Nunca toque no CD de um chinês. Viu só como elas deram no pé? Zombaram da gente. Só existe um pequeno problema. Enquanto Lee quer tranquilidade e sossego, Carter quer diversão. E é claro que isso cria várias situações hilárias logo no começo do filme. Mas tudo muda rapidamente quando uma bomba explode na embaixada americana, deixando 2 agentes mortos. E Lee descobre que o caso pode estar conectado ao passado do próprio pai. E a investigação leva até Rick Tan, um criminoso extremamente perigoso que já teve ligação com a própria família de Lee. E é aqui que o filme ganha um tom um pouco mais pessoal. Porque diferente do primeiro longa, agora existe uma carga emocional muito maior sobre Lee. Ele não estava mais resolvendo um caso, agora ele está enfrentando fantasmas do passado. E enquanto isso, Carter continua sendo o caos ambulante que sempre foi. Chris Tucker parece ainda mais solto nessa continuação. As piadas são mais rápidas, as discussões são mais exageradas e a energia entre os protagonistas está ainda melhor. Uma das coisas mais divertidas do filme é ver Carter completamente perdido em Hong Kong. Ele não entende a língua local e acaba constantemente se envolvendo em problemas. Só que a história começa a ficar um pouco mais séria quando descobrimos um enorme esquema de falsificação de dinheiro. Milhões de dólares falsos estão sendo produzidos e Rick Tan parece estar no centro de tudo isso. A investigação leva a dupla até cassinos luxuosos, clubes secretos e confrontos violentos. E claro, as cenas de ação continuam impecáveis. Jackie Chan novamente entrega sequências absurdas de ação. Principalmente durante as lutas dentro do salão de massagem e no cassino. Tudo vira arma ao redor de Jackie Chan. Cadeiras, mesas, cordas, escadas e o mais impressionante, Jackie Chan mistura o humor físico com combate. Você ri enquanto a luta acontece e isso é extremamente difícil nos filmes. Outro destaque do filme é a vilã Hu-Lee. Ela praticamente rouba várias cenas, silenciosa, mortal e extremamente rápida. Cada luta dela parece perigosa de verdade. E existe algo interessante aqui. A Hora do Rush 2 aumenta muito a escala do primeiro filme. Agora tudo parece maior, mais impressionante e internacional. E sem perder a essência da franquia. O coração continua sendo a amizade entre Lee e Carter. E talvez a melhor exemplo disso seja quando os dois discutem durante a investigação. Lee fica obcecado pela vingança contra Rick Tan, enquanto Carter tenta lembrá-lo que precisa agir com inteligência. Pela primeira vez, vemos Carter sendo a voz da razão, e isso é extremamente sinistro. Isso mostra o quanto os personagens evoluíram. Eles começaram como completos estranhos, agora realmente se importam um com o outro. Conforme a trama avança, descobrimos que existe uma grande conspiração envolvendo criminosos internacionais e lavagem de dinheiro. Tudo isso leva até Las Vegas. A reta final do filme é simplesmente insana. Cassinos explodindo, lutas gigantescas, tiroteios, perseguições e o Carter causando o caos absoluto em praticamente todas as cenas. A batalha final acontece em um enorme prédio em construção. E mais uma vez Jackie Chan entrega cenas absurdas. Carter! As quedas parecem reais, os golpes parecem perigosos e existe uma tensão o tempo inteiro. Mas Lee finalmente consegue derrotar o Rick Tan. Enquanto Carter tenta sobreviver ao caos ao redor, no fim o Rick Tan cai do prédio. A operação dos criminosos é destruída e os dois parceiros sobrevivem mais uma vez. Mas talvez a melhor parte do filme seja simplesmente ver Lee e Carter juntos novamente. Porque no fundo, os filmes nunca foram apenas sobre crimes, eram sobre amizade. E assim encerramos A Hora do Rush 2.
filmes. Muitos filmes tentam copiar essa fórmula, a dupla policial engraçada, choque cultural, a mistura entre ação e comédia. Mas poucos chegaram perto da hora do Rush. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, isso ajuda demais. Já clica no sininho para não perder os outros vídeos que vêm por aí. E comenta aqui embaixo, qual personagem você prefere, Lee ou Carter? Tamo junto, galera, até o próximo vídeo. Falou!